alunos, a gente vai retomar agora o conceito de função e eu queria falar algumas coisas com vocês que a gente não havia conversado no outro vídeo. A primeira eu queria falar sobre Leibniz. Esse cara foi um matemático que na verdade deu a primeira ideia de como a gente constrói um modelo de função, tudo bem? E aí ele também teve uma grande referência e ajuda, contribuição no estudo de cálculo, né? Então é um cara que vale a pena vocês darem uma olhada, conhecer um pouco a história dele. E é bacana vocês entenderem que função na verdade é uma comparação de grandezas que você relaciona números para você obter na verdade uma relação pontual de acordo com uma necessidade prática, tudo bem? Só para a gente relembrar. E relembrando isso também, a gente vai na ideia do que é domínio, do que é imagem, a partir de uma relação de lei de formação. Então você tem o número de entrada, ele passa por uma transformação e tem esse número de saída. O valor de entrada é chamado domínio, o valor de saída é chamado de imagem desse domínio. O conjunto de entrada é chamado de conjunto domínio, o conjunto de saída é chamado de contradomínio, tudo bem? Então é bom vocês lembrarem esses conceitos. E aí, dá uma olhada nesse diagrama de Venn aqui, que aqui o A é o conjunto de entrada ou domínio, o B é o contradomínio, o 1 leva para o 2, o 2 leva para o 4, o 3 leva para o 6. Né? A gente pode falar que leva para o dobro. Então a lei de formação é f de x igual a 2x, como vocês podem ver. E o contradomínio é todo o conjunto B. E a imagem são somente os elementos 2, 4, 6. E aqui isso aqui é uma função porque todos os elementos do domínio se relacionaram uma única vez com os elementos do contradomínio, tá? Então, o 1 só foi uma vez para lá, o 2 só uma vez e o 3 e foi todo mundo. Isso é uma definição de função, tudo bem? E aí, lembrando que toda função, ela é associada a pares ordenados que estão no plano cartesiano. Combinado? Como está essa figura aqui do plano cartesiano e do ponto P, que tem uma abscissa, que é um valor no eixo X, e uma ordenada, que é o valor do eixo Y. E por falar em cartesiano, a gente vai falar um pouco sobre o porquê do nome de cartesiano, que é em homenagem a esse cara aqui, que é o René Descartes, né? Que na verdade, gente, cartesiano é porque o nome dele é traduzido na linguagem inicial, na linguagem de natureza dele, não Descartes, mas Cartésios. Então era René Cartésios, que depois por uma tradução veio se chamar René Descartes, e aí a gente chama de Cartésio para o plano cartesiano, tudo bem? Ele que foi todo idealizador da localização de um ponto a partir de coordenadas, tá bom? E aí, gente, a gente continuando a aula passada, a gente vai falar um pouco sobre função inversa. Mas antes, deixa eu lembrar uma coisa com vocês. A gente vai ter que lembrar o que são dois tipos de função. Primeiro, a função injetora. Gente, a função injetora é aquela função que injeta, ou seja, cada elemento do domínio só vai para um elemento da imagem, tudo bem? Eles não compartilham elementos de imagem, que pode acontecer. Por exemplo, a função quadrática, né? O 1 ao quadrado dá 1 e o menos 1 ao quadrado também dá 1. Os dois, tanto o 1 quanto o menos 1, leva para a imagem 1, tudo bem? Por exemplo, o 2 ao quadrado dá 4 e o menos 2 ao quadrado dá 4, dá o mesmo elemento. Então a função quadrática, x quadrado, não é uma função injetora. Por quê? Porque dois elementos do domínio vão para a mesma imagem. Isso não pode. Na função injetora, cada elemento do domínio vai para uma imagem diferente, tá bom? Agora, o que é uma função sobrejetora? Lembra que a imagem e o contradomínio é o mesmo conjunto. Então, significa que todo o contradomínio houve relação com o domínio. Isso é chamado de função sobrejetora. Agora, a função injetora e sobrejetora gera uma função que a gente chama de bijetora. O que é uma função bijetora? É uma função que é injetora ao mesmo tempo, tá? E uma função que é sobrejetora ao mesmo tempo. Beleza? Tranquilo? Então, a gente tem aqui agora o significado de uma função inversa. O que é a função inversa? Gente, a função inversa é uma função que é a ida e a volta. A volta da função que a gente está estudando é chamada de função inversa. Mas para ter função inversa, a volta tem que existir. E para a volta existir, a função ela tem que ser tanto injetora quanto sobrejetora. E a gente vai discutir agora o conceito de função inversa. Então, ó, a função inversa, x leva para o y. A função normal, a x leva para o y. E a função inversa, a y leva para o x. O que era contradomínio vira domínio, o que era domínio vira contradomínio. Ela se inverte, tudo bem? Bom, vamos entender, ó. Dá uma olhada nessa função A. Formados pelos elementos 1, 2 e 3, a função B pelos elementos 6, 7 e 8. Aí a função f de x,
que é A que vai para B, é definida pela lei x mais 5. Então, por exemplo, 1, vamos lá, 1 mais 5 leva para 6, 2 mais 5 leva para 7, e 3 mais 5 leva para 8. E aí você forma esses pontos, tudo bem? Então a gente está falando de uma função ponto a ponto, a gente não está nem falando de uma função real. E aí a pergunta é a seguinte, o que está acontecendo? Está acontecendo isso, ó. O A1 leva para 6, o 2 leva para 7 e o 3 leva para 8. A minha pergunta é, essa função dá uma olhada. 1, 2 e 3, cada um foi para uma imagem diferente. Então ela é uma função injetora. Agora, o 6, o 7 e 8 é todo o contradomínio. E quando toda a imagem é o contradomínio, ela também é uma função sobrejetora. Então, logo, ela é uma função injetora e sobrejetora. Agora, diz para mim, o que é a função inversa? É quando a B leva para A. Quando acontece um processo ao contrário, ó. Quando o 6 leva para o 1, o 7 leva para o 2 e o 8 leva para o 3. Ou seja, o A continua sendo A e o B continua sendo B. Só que agora o 6 leva para o 1, o 7 leva para o 2 e o 8 leva para o 3. E aí vai ter uma lei de formação que vai ser y igual a x menos 5. Né? Vamos ver? 6 menos 5 dá 1, 7 menos 5 dá 2 e 8 menos 5 dá 3. Essa y, x menos 5, é a inversa dessa y igual a x mais 5. Tá? Então a gente coloca aí, ó, f elevado a menos 1. É assim que a gente escreve função inversa. Então vamos lá. Mantendo os dois conjuntos. Olha porque ela tem que ser sobrejetora e injetora. Ela tem que ser sobrejetora porque para voltar, esses caras tinham que ter vindo de alguém. Então é para onde ele vai agora. Tudo bem? Bom, e aí vamos entender como é que a gente descobriu essa função aqui, ó, y igual a x menos 5, porque não é tão simples, né? Então a minha pergunta é, como é que a gente vai encontrar uma função inversa olhando para a função original? Então você vai fazer o seguinte, ó, lembra que aqui a função era y igual a x mais 5? E aí era uma função que vai de A para B. Para você achar a função inversa, gente, é muito simples. É só você fazer o y virar x e o x virar y. Como? Você troca no lugar que era x virar y e no lugar que era y virar x. Então, aqui que era y igual a x mais 5, vira x igual a y mais 5. Só que como é uma função que vai de x para y, você vai ter que fazer o seguinte, inverter e isolar o y novamente. E aí, quando você isolar o y, ó, você vai ter y igual a x menos 5, tudo bem? Bom, vamos fazer um outro exemplo, que é um exemplo agora para você determinar a lei dessa função aí, que é y igual a x mais 2 sobre x menos 1. Só que não se esqueça que para isso acontecer, o x tem que ser diferente de 1, tá? Porque senão não vai ter função, já que 1 menos 1 vai dar 0 e não se tem divisão por 0, tudo bem? Então dá uma olhada. Quando você faz isso, você troca o x pelo y, ó, e você troca o y pelo x. Ao fazer isso, você vai ter essa equação, e ao isolar, ó, continuando, você isola o y, ó, fazendo todas as operações matemáticas, joga o y para lá e o x para cá, põe o y em evidência e depois você passa o x menos 1 dividindo. E aí você vai ter uma função que é a função de lei de formação da inversa da função f de x, que é essa daqui, tudo bem? Então essa seria a função inversa dessa daqui. Entenderam, gente? E nesse caso, olha que legal, nesse caso as funções são as mesmas, ó. Na hora que você inverteu, deu a mesma função. Olha, a lei inversa é igual à lei da função dada nesse caso. Pode acontecer, não tem problema. No exemplo 1, não aconteceu. A função y era x mais 5 e a função inversa era x menos 5. Mas nesse caso aconteceu delas serem iguaizinhas, tudo bem? Pode acontecer, é normal, e você tem uma função que é a função inversa igualzinha, idêntica à função original. Tudo bem? Beleza? Bom, gente, agora para terminar esse bloco, eu queria falar um pouco sobre a função composta. A função composta, eu vou começar com um exemplo, tá? Vamos supor que um carro, ele tem medido aqui a quantidade de consumo de litros pela quantidade percorrida pelo carro. Então ele fala que aqui 10 km ele usa 1 litro, 20 ele usa 2, 30 ele usa 3, 40 ele usa 4, que gera uma lei de formação, que é a função f de x igual a 0,1x. Então como assim 0,1x? Onde o x é a quilometragem percorrida e o y é o consumo. Vamos ver? 0,1 vezes 10 dá 1, 0,1 vezes 20 dá 2, 0,1 vezes 30 dá 3 e 0,1 vezes 40 dá 4. Essa é a função que liga o percurso ao consumo, tudo bem? E aí eu vou desenhar uma outra função que liga o consumo ao custo. O consumo de 1 litro você paga R$12. Nossa, a inflação está arregaçando. O consumo de 2 litros você paga 24. De 3 litros você paga 36.
e de 4 litros você paga 48. E aí a pergunta é, a função g, que eu vou dar um nome diferente para vocês não confundirem, é a função 12x. Por exemplo, 1 litro, 1 vezes 12 deu 12. 2 litros, 2 vezes 12 deu 24. 3 vezes 12, 36. 4 vezes 12, 48. E aí você tem a função g. Agora, e se eu quisesse criar, gente, uma função direto, que liga o percurso ao custo, que não passe pelo consumo, como essa daqui, ó. 10 vai ser 12, 20 dá 24, eu ando 30, pago 36, eu ando 40, pago 48. Gente, essa função que você criou aqui é uma função composta, ela tem a composição de duas, do f e do g. Essa aqui é a função g, que nasceu de uma função f. Então, esse é o x que levou para o g. Esse é o x que levou para o g. Esse é o x que levou para o g. Esse é o x que levou para o g. Então, a gente vai chamar de h. A função h é 1,2x. É uma função nova, ó. 1,2 vezes 10 dá 12, 1,2 vezes 20 dá 24, 1,2 vezes 30 dá 36, 1,2 vezes 40 dá 48. E você criou uma nova função, que é a junção dessas duas. Mas como é que você chega nessa função h? Gente, você vai falar que essa lei é uma composição entre g e f. E aí você vai chamar de h sendo g bola f, ou gof de x. Lê para mim aqui, ó, g bola f. Gente, o g bola f é simplesmente g de f de x, ó. No lugar do x aqui, ó, você vai pôr o f. Então vai ficar g de f de x, que vai ficar 12 vezes f de x. Porque, ó, a função g de x não é 12x? Se você no lugar do x põe f de x, no lugar do x aqui, você vai pôr f de x. Então vai ficar uma função, ó, g bola f, 12 de f. Só que o f é 0,1. Então fica 12 vezes 0,1x. E olha que legal. A função g bola f é a função h, que vai ser 12 vezes 0,1, vai ser 1,2 vezes x. Então você tem uma função nova, que é uma função composta, tudo bem? Para ficar claro, dá uma olhada em diagramas o que está acontecendo, ó. A função percurso, ela vai levar a função consumo, ó. O 10 leva por 1, o 20 leva por 2, o 30 por 3, o 40 por 4. E a função consumo vai levar para a função custo, ó. 1 leva para 12, 2 para 24, 3 para 36 e 4 para 48, tá? Então, ó, a A leva para B pela função f, que eu escrevi aí, e a B leva para C para a função g, que eu escrevi aí. Agora, e se eu quiser uma função que leva direto, ó, o A para C, o 20 para o 24, o 30 para o 36, o 40 para o 48. Como é que você vai fazer? Bom, você vai falar o seguinte, olha que legal. Esse cara é o domínio que levou para o contradomínio. Só que aí depois esse cara virou domínio que levou para um novo contradomínio, entendeu? Então olha que legal. O contradomínio da função f agora vai ser o domínio da função g. Tá escrito aí, o contradomínio da função f vai ser o domínio da função g. E mais legal, então o h é g bola f de x, função composta de g com f. Então, g com f, porque g é a última função que foi. Então, por isso que a gente chama g bola f, porque a primeira foi a f e a última é g. Então, você vai de dentro para fora, onde dentro é a primeira função e fora é a última função. Gente, se você quiser fazer isso várias vezes, você pode. Então, vai ficar g, bola f, bola h, bola i, bola w de x. Então, lembrando que a de dentro é a primeira função de saída e a de fora é a última função que vai chegar. Tudo bem? Isso aqui, gente, que a gente acabou de fazer, vai se chamar função composta. Em vez de você ir de A para B e de B para C, você cria uma expressão que vai de A para C diretamente. Tudo bem, turma? Beleza? Tranquilo? Então, agora, vamos para o estudo de alguns exemplos. Ó, pega essa função f, que é x mais 3, e a g, que é x² menos 5. A minha pergunta é, quem é a função g bola f? G bola f é g de f de x, tudo bem? Então, se é g de f, no lugar do x aqui, você vai pôr f. E aí você vai ter isso aqui, ó. G bola f vai ser, no lugar do x, você vai pôr f de x² menos 5. Só que f de x, para quem viu aqui, é x mais 3. Então, você substitui f de x por x mais 3. Então, vai ficar x mais 3 ao quadrado menos 5. E aí, você abre essa expressão, você vai ter x² mais 6x mais 9 menos 5, que vai dar, olha que legal, x² mais 6x mais 4. Então, quem é a função g bola f? É a função x² mais 6x mais 4. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. E se eu pedir ao contrário, a f bola g? Bom, se fosse f bola g, ficaria f de g de x. Então, no lugar do x aqui, ó, você vai pôr g de x. Então, vai ficar g de x mais 3. Ó, g de x mais 3.
Só que a g de x é x quadrado menos 5. Então, no lugar do g de x, você vai pôr x quadrado menos 5, vai substituir mais 3. Fazendo essa operação aqui, você vai ter a x quadrado menos 2. E a x quadrado menos 2, só para voltar aqui, gente, é a função composta f bola g. Tudo bem, turma? Beleza? Tá bom. E aí, vamos ver outra, vai. Só pra gente agora fechar mesmo, ó. F de x igual a x mais 5 e g de x é x quadrado menos 1. Primeiro, eu vou querer a g bola f. Então, se é g bola f, é g de f de x. Então, no lugar do x você vai por f, no lugar do x você vai por f. Então, vai ficar f de x quadrado menos 1. Só que f de x, você sabe que é x mais 5. Então, você substitui por x mais 5 e agora você vai fazer a operação que é quadrado do primeiro, 2 vezes primeiro por segundo, mais quadrado do segundo, menos 1. Isso aqui vai dar x quadrado mais x mais 24, tá bom? Então, você achou a g bola f. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos achar a f bola g? Então, se a f bola g é a f de g de x. Então, aqui no lugar do x, você vai pôr g de x, vai ficar g de x mais 5. Então, você tem g de x mais 5. Só que a g de x é x quadrado mais 1. Você tira o g de x e coloca x quadrado menos 1 mais 5. X quadrado menos 1 mais 5 vai dar x quadrado mais 4. E aí você tem a função composta. Combinado, gente? Tranquilo? Dá uma olhada com calma, pausa o vídeo, retorna o vídeo para vocês conseguirem entender como é que funciona a função composta. Combinado? Beleza? Tranquilo? Então agora vamos falar sobre função afim, tudo bem? E a função do primeiro grau. Eu vou retomar alguns conceitos com vocês. Mas para vocês entenderem o que eu vou fazer, o resumão que eu vou fazer, eu preciso que vocês entendam que para você desenhar uma reta, você precisa basicamente de 2 pontos. Essa é o postulado de Euclides para você definir uma reta, tá? Lá na geometria plana, tudo bem? Então eu queria que vocês entendessem que um gráfico de uma função do primeiro grau, ou o gráfico de uma função afim, ela é uma reta porque com 2 pontos ao menos, vocês definem essa reta. E agora eu queria que vocês entendessem como é que a gente vai dividir a estrutura das funções, que são as funções do primeiro grau. Vamos lá? Então bora lá. Olá, meus queridos, tudo bem? Gente, hoje nós iremos falar sobre a função do tipo f de x igual a x mais b, tá? Muitos de vocês conhecem essa função como uma função do primeiro grau. Por que do primeiro grau? Porque, olha, esse expoente aqui tem grau 1. Então, como esse cara tem grau 1, a gente geralmente chama de função do primeiro grau. Só que, ó, não é tão simples assim. Eu queria falar algumas coisas com vocês para que a gente pudesse entender melhor o comportamento desse tipo de função, tudo bem? Bom, a gente já sabe que uma função é uma relação entre 2 conjuntos. Um conjunto chamado domínio e outro chamado contradomínio. E aí, como vocês viram anteriormente, existe uma relação que define uma lei de formação. Essa é a lei de formação da função do primeiro grau, ou algumas funções que eu vou dar uma nomenclatura hoje, tá bom? Então, a primeira coisa é, eu vou considerar aqui a nossa conversa uma função que tem domínio real e que vai para um contradomínio real, tudo bem? Então é uma função de real para real, é assim que a gente fala. Pode ser outra coisa? Pode, mas eu queria falar um pouco sobre essa porque os gráficos que essa função nos traz é um gráfico contínuo, não tem pontinho, não tem buraco. Por isso que eu queria falar sobre isso, tudo bem? E aí a gente vai falar um pouco sobre a nossa função maravilhosa que é essa f de x igual a x mais b. Mas olha, gente, você pode ter aqui um a, que é o coeficiente angular que está na frente da variável, e nesse caso é variável porque o x varia conforme o valor que você coloca aqui, tudo bem? Então esse cara, ele é o valor, o coeficiente angular, então a nomenclatura é coeficiente angular. Por quê? Ah, professor, mas angular lembra de ângulo. É, mas segura aí que a gente vai falar sobre isso. E esse b aqui é o coeficiente linear, tudo bem? Tá? Então, claro, para que exista o coeficiente angular, o a não pode ser zero, tá bom? Agora, para que exista o coeficiente linear, o b pode ser qualquer coisa, pode ser zero, pode não ser zero, inclusive assim. Por que eu estou falando que o coeficiente angular ele tem que ser diferente de zero? Porque se ele for zero, ele some essa expressão, esse termo aqui, esse elemento aqui, ó, ele some. Então, se essa parcela aqui some, vai sobrar só essa. E é aí que entra algumas discussões, quer ver? Vamos lá pensar um pouco. Eu peguei essa função f de x igual a x mais b, que você sabe que aqui é o coeficiente angular e aqui é o coeficiente linear, ou termo independente também a gente pode chamar, porque não tem nenhum x na frente dele, e eu dividi. Por exemplo, se eu considero o a igual a zero, ou se eu considero o a diferente de zero. Então vamos lá. Se eu considerar o a igual a zero, eu vou ter a função f de x igual a b.
E esse b, não se esqueça, esse b é um valor constante, né? Então, quando o f de x é somente igual a b e não tem o ax, a gente vai falar que essa função é uma função constante, tudo bem? E a gente vai até falar um pouco sobre o gráfico dela, tá bom? Que gráfico que ela me traz? Gente, eu vou mostrar para vocês, mas é só você pensar em substituir isso por um valor. Por exemplo, se b for 2, e aí você está vendo aqui no cantinho um gráfico, que é esse gráfico horizontal aqui, ó. Esse gráfico horizontal aqui é um gráfico onde a função é constante. Por quê? Porque não importa o x que você coloque aqui, o resultado do y vai ser sempre b. Vai ser um valor constante. Então, o gráfico vai ser constante, esse ponto aqui vai ser o ponto B. Então, esse gráfico vermelho representa o gráfico da função constante. E aí, para a gente entender melhor, o que então é uma função constante? O gráfico de uma função constante é uma reta horizontal. Horizontal. Tudo bem? É sempre uma reta horizontal. Então, grave. O gráfico de uma função constante vai ser sempre uma reta horizontal. E aí ela vai para o horizonte. Tudo bem? Então, não se esqueça. E aí, como é que eu garanto isso? Eu simplesmente eu olho a formação do gráfico, tá? No final desse vídeo, eu vou mostrar vários exemplos para vocês de como a gente pode formar gráficos assim, tá? Mas não é só desse que eu quero falar. Olha aqui para baixo. E se o A for diferente de zero? Aí, gente, você tem uma função da forma f de x igual a x mais b. E essa função aqui, quando ela tem o a e o b, ela é chamada de função afim. Então, o que é uma função afim? É uma função da forma ax mais b. Só que aqui o a é diferente de zero. Então, a função afim tem que me garantir que o a seja diferente de zero, para que ela seja assim. Aí você fala, mas o b? Mas calma. Se o B existir, vai acontecer uma coisa, e se o B não existir, vai acontecer outra. Mas, por enquanto, grava a ideia da função afim, tudo bem? Que eu quero até falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Que é o comportamento desse A, que é o coeficiente angular, tá? Então, só segura um pouco essa informação para eu discutir aqui com vocês. Mas agora que você já sabe que essa é a função afim, eu vou dividir ela em duas categorias. A categoria em que B vale zero, e aí ela some, e a categoria que o b não vale zero e ela fica completa. E aí é o nome que eu dei, ó. Se a função f de x igual a x mais b, e tanto a como b é diferente de zero, a gente tem uma função afim completa. Agora, quando a gente tem uma função f de x igual a x e o b não tem, ela tem um nome, gente. Ela se chama função linear. Tudo bem? Agora, a minha pergunta é, qual é a característica da função linear? Gente, a função que não tem b, ela tem b igual a zero, certo? Então, o valor que você coloca aqui, por exemplo, se o A fosse 2, ficaria 2x. Então, se aqui fosse 0, ficaria 0. Se aqui fosse 1, ficaria 2. Se aqui fosse 2, ficaria 4. E você substitui. E vocês não vão acreditar. Na função linear, ela vai formar uma reta, porque eu quero que vocês entendam uma coisa. O gráfico de qualquer função que está aqui vai ser sempre uma reta. Se vocês perceberam, essa reta ela pode ser uma reta horizontal ou ela pode ser uma reta inclinada. Tudo bem? Ela só não pode ser vertical porque aí não é função, lembra disso? Aí não vai ter função e a gente vai até falar sobre isso. Mas o que eu quero que vocês entendam é, nessa condição aqui, olha que bacana. Se você falar para mim que ela é linear, ela vai ser uma reta que vai passar sempre pela origem. Sempre pelo eixo 0, 0. Por quê? Porque ela não tem B. E eu vou te contar um segredo. O B, gente, vocês não vão acreditar. Ele tem o nome de coeficiente linear, mas na verdade, ele é o ponto onde a reta cruza o eixo Y. Tudo bem? Então ele é o ponto onde a reta cruza o eixo Y. É o ponto de encontro com o eixo Y. Encontro com Y. Tudo bem? Então, o ponto de encontro da reta com o Y, com o eixo Y, vai ser sempre o B, tá? Quando ele é zero, ele vai cruzar o zero. Por isso que, o que é uma função linear? É uma reta que passa pela origem. Então, a gente vai até escrever assim, é uma reta que passa pela origem. Passa, origem. Só pra gente não deixar sem escrever nada, tudo bem? É uma reta que passa na origem, tá bom? E aí, a completa, a completa ela pode passar ou não. Na verdade, ela nem vai passar pela origem, porque se o B não for zero, ela vai ser tipo essa aqui, ó, essa azul.
Ela, nesse caso, é uma azul que cruza aqui em cima e cruza o eixo X também, tudo bem? Então, essa função completa, ela pode cruzar tanto aqui quanto aqui, mas ela pode ser crescente. E aí entra o que eu queria falar para vocês, que é a ideia do A. Gente, o A é o quociente angular. Se o A for maior que zero, vai acontecer uma coisa com a função. E se o A for menor que zero, vai acontecer outra coisa com a função. E eu quero escrever isso para vocês não esquecerem. Se o A é maior que zero, a função a gente vai dar um nome. A gente vai chamar de função crescente. Tudo bem? E se o A for menor que zero, a gente vai dar um nome também e chamar ela de função decrescente. Tudo bem? O que significa isso, meus amores? Significa o seguinte. Quando a função é crescente, é porque ela cresce, ó. Ela vem do pequeno, do negativo e vai subindo, subindo, subindo. Quando ela é decrescente, ela decresce, ela vem de cima e vai decaindo. Então, por exemplo, essa roxinha é uma função crescente e essa azulzinha é uma função decrescente. E como é que eu reconheço isso? Eu olho para o A. Se o A é positivo da função, ela é crescente. Se o A é negativo da função, ela é decrescente. Agora, olha que legal. Se ela tem B, o B é onde ela cruza o eixo Y. Então, se você compreender tudo o que eu estou falando, o seu olhar para isso tudo, ele fica muito mais fácil. Você consegue entender o comportamento de uma função só de bater o olho, tá bom? Então, nesse primeiro momento de conversa, eu estou falando com vocês sobre as funções do primeiro grau, dividindo em função constante, em função afim completa e a função linear. Tudo bem, gente? Então, era isso que eu queria falar hoje com vocês. Eu quero que vocês gravem bastante essa lousa para que a gente possa entender mais para frente, tá bom? Mas eu ainda quero falar um pouquinho sobre essa função ax mais b, pensando nesse coeficiente a aqui, tá bom? Então, vamos falar um pouco sobre o coeficiente angular? Bora lá! Bom, pessoal, dá uma olhada aqui nesse gráfico que eu acabei de desenhar. Esse gráfico, ele é um gráfico de uma função que no caso é uma função afim, tudo bem? Onde o B é exatamente esse ponto aqui, né? Para quem lembra, o B é onde ele cruza o eixo Y, lembrando que esse eixo da abscissa é o eixo X e esse eixo da ordenada vai ser o eixo Y, tudo bem? E aí você tem um gráfico que no caso aqui é crescente, tá bom? E que você passa pelo ponto A e B. Agora, sabe o que é legal? Quando você percebe que ele passa pelo ponto A e B, você percebe que se eu calculo essa distância aqui, ó, entre o XA e o XB, você tem um segmentinho formado por XB e XA. E se você liga esse cara aqui, ó, você tem aqui uma relação de YB com YA. Então aqui é XB menos XA, certo? E aqui é YB menos YA. Por quê, gente? Porque tem a ver com distância, né? Como é que você calcula a distância entre duas coisas? Você calcula a distância entre as duas coisas olhando para a variação. Por exemplo, a gente chama esse aqui de ΔX lá na física, lembra? O ΔX, que é a variação do X, e esse aqui é o ΔY, que é a variação do Y, tudo bem? E aí você gera aqui o meu triângulo vermelhinho, tá bom? E, gente, esse triângulo vermelhinho, ele vai ter um ângulo de inclinação, que é esse ângulo aqui, ó, alfa. Tudo bem? Agora eu vou te contar um segredo que é bem legal. Gente, perceba que enquanto cresce o X, cresce o Y numa proporção. Então vocês concordam comigo que eu consigo criar uma relação de proporção entre esse segmento e esse? Usando esse triângulo, eu posso usar uma proporção que é a tangente do ângulo alfa. Porque a tangente do ângulo alfa é o cateto oposto sobre cateto adjacente, lembra? É o famoso coca. Então, o cateto oposto é o YB menos YA. E o cateto adjacente é o XB menos XA, certo? Isso aqui é o delta, que a gente vai chamar de ΔY, né? Sobre quem? Sobre o ΔX, tá bom? Então, essa é uma relação de proporção. O que eu estou dizendo para vocês? Que, independente da posição que ele esteja, o quanto eu aumento aqui é o quanto eu aumento aqui, tudo bem? Tá? Se eu manter o mesmo ângulo de inclinação. Lembrando que o alfa é o famoso ângulo de inclinação, tá bom? É o ângulo de inclinação. De inclinação. Professor, por que você está falando disso para mim? Gente, porque vocês não vão acreditar. Porque na função y, ou f de x, lembra? Que é igual a ax mais b, essa função do primeiro grau, que também pode ser chamada de função afim ou função linear, ela é uma função onde a gente falou que esse a
é chamado de coeficiente angular, lembra? Aqui, ó, coeficiente angular. E vocês não vão acreditar, esse A, ele nada mais é do que essa tangente de alfa aqui. E que nada mais é do que o ΔY sobre o ΔX. Então você pode dizer para mim que para encontrar um A de qualquer função do primeiro grau, basta ter 2 pontos. E com os 2 pontos você faz o ΔY sobre o ΔX. E você fazendo isso, você tem o valor do A. Então essa é uma outra forma de se encontrar o A de uma função do primeiro grau. A maneira de se encontrar o A é simplesmente fazendo o quê? A variação do y dividido pela variação do x, ou encontrar a tangente do ângulo de inclinação. Então, olha que legal, eu acabei de mostrar para você uma forma bem legal de vocês acharem, por exemplo, a tangente do ângulo de inclinação, que na verdade é o próprio coeficiente o quê? Angular, tudo bem? E aí a gente consegue poupar muito tempo, muitos gastos, resolvendo problemas que envolvem função do primeiro grau. Tudo bem? Beleza? Agora eu quero que você dê uma olhada nos gráficos que eu vou mostrar agora, para que você consiga fazer os exercícios de aula, tá bom? Então, bons estudos para vocês, um beijo grande e até mais. Valeu! Bom, gente, agora que vocês já viram essas estruturas, eu queria mostrar alguns gráficos de funções com vocês. Por exemplo, esse gráfico aqui, que é x e y, substituindo 3 pontos. Por que 3? Só para a gente ver se vai dar certo, tá? Bom, eu substituí aleatoriamente o ponto menos 1, 0 e 1. Quando eu pus menos 1 mais 1 deu 0. Quando eu pus 0 mais 1 deu 1. Quando eu pus 1 mais 1 deu 2. E aí eu pus aqui, pus os 3 pontos no gráfico, ó. E gerou essa reta aqui, que é uma reta crescente. E a gente vai discutir sobre isso, como eu falei no vídeo que passou, tá bom? Aqui é uma negativa, ó, menos 2, tudo bem? E aí quando eu pus x menos 1, menos 1 vezes menos 2 deu 2, 0, deu 0. Essa função, como eu falei, gente, é uma função linear, ó, porque ela passa pela origem. E ela é decrescente, porque o A, ó, é negativo. A anterior, só para vocês lembrarem, o A é 1. E o B é 1, ó. Então ela passa, ela cruza o 1 e ela é positiva porque o A é positivo, como eu falei no vídeo. Então dá uma olhada que tudo que eu falei agora faz muito sentido, tá bom? E aí, para enfatizar, ó, a função do primeiro grau é sempre uma função da forma x mais b, tá bom? E ela vai gerar retas, que são os gráficos que a gente vai ter. São retas oblíquas, que são retas inclinadas, e se for constante é uma reta horizontal, que a gente comentou no vídeo passado, tudo bem? Então vamos construir alguns gráficos para a gente entender. Por exemplo, esse aí, ó, f de x igual a 2x menos 3. Quando você constrói, você monta a tabela, ó. Primeiro você vai pôr 2 valores quaisquer, vai montar a lei de transformação e você vai me dar o ponto. Então, se eu fizer isso, ó, o ponto para x menos 1 vai ser menos 1 e menos 5, o x para 2 vai ser 2 e 1. Por isso que você tem um gráfico formado por 2 pontos, ó. E aí você somente liga os 2 pontos e você tem uma reta que no caso é crescente, ela vai passar por menos 3, ó, e ela vai ser uma função crescente porque o A é positivo, tá bom? Então é assim que você lida com gráficos de função afim. Substitui valores e manda ver, tá bom? Agora, ó, o que acontece com o A e o B, por exemplo, quando eu mudo para 4, ó, aqui, vocês lembram? Era 2x menos 3, agora eu vou mudar para 4x menos 1, ó. O gráfico 4x menos 1, ela vai cruzar no menos 1 e ela vai ser crescente porque aqui é positivo, tudo bem? Agora, e se eu pegar o gráfico 3x menos 1? Bom, ela bate no menos 1, mas olha a inclinação, gente. A inclinação ela vai diminuindo, porque aqui de 4 foi para 3, tá? Então ela continua batendo no menos 1, e ela continua crescente, mas deu uma diminuidinha. Agora quer ver? E se eu colocar 2x menos 1? Olha isso, a 2x menos 1, ela inclina um pouco mais ainda, ó. Então ela vai diminuindo a inclinação conforme eu vou diminuindo. Por isso que esse cara se chama coeficiente angular. Combinado? Bom, aí você tem a x menos 1. Que é a função que ela inclina mais ainda, mas ela continua passando por menos 1, ó. Beleza? E ela inclinou mais ainda e você tem a função. Combinado? Gente, olha que legal. E aí você tem agora a função menos x menos 1. Ó, ela continua passando por menos 1. Só que agora é negativo, ó. Então ela é decrescente, ela vai para baixo, ó. Beleza? E se eu colocar menos 2 aqui? Se eu colocar menos 2, ela vai aumentar, na verdade diminuir a inclinação no sentido agora horário. Olha que legal. Ela ficou um pouquinho mais íngreme, ó. E se eu colocar menos 3, ela vai ficar mais ainda, ó. Que legal. Passando por menos 1, porque menos 1 é o coeficiente linear.
Não se esqueça disso, tá bom? E aí a gente pode constatar que A é chamado de angular e o B é chamado de o quê? Linear, tudo bem? E a gente vai entender que quando a função é negativa, ela é uma função decrescente, e quando A, quer dizer, a função não, né? Quando A é negativo, ele é decrescente, e quando A é positivo, ele é crescente, tudo bem? E a gente consegue entender agora o que o B faz, ó. O B agora, eu pus menos 2, então ele sai do menos 1 e ele desce para o menos 2. Se eu colocar menos 1, ele sobe e corta o menos 1. Então, o que esse coeficiente linear faz? Ele desloca a função para cima ou para baixo. Ele gera uma translação. Ele cria uma relação linear com o gráfico. Por isso que ele é o coeficiente linear. Ó, se ele for 0, ele passa na origem. E aí você tem uma equação que eu chamo, na verdade, de função linear. Tá bom? A função linear, não se esqueça, ela sempre passa pela origem. Tá bom? E aí você consegue fazer, ó, quando eu subo 1, ela continua a mesma inclinação e sobe. Você pode até fazer uma comparação com todas, ó. Olha isso, quando você tem x, 3x mais 1, 3x, 3x mais 1 e 3x mais 2. Eu coloquei todas num gráfico para você ver que a mudança nesse caso não é do coeficiente angular, a inclinação é a mesma. O que muda é que ela sobe ou ela desce através do seu coeficiente linear, tá bom? Beleza? Agora, por exemplo, ó, constrói o gráfico dessa função real para real de y igual a 4x mais 2. Ora, você substitui dois pontos, ó. Na hora de substituir dois pontos, você põe na tabela. O 0 deu menos 2 e o 2 deu 6. E aí você vai ter o gráfico que é os dois pontos que você formou. Tudo bem? E aí você sabia aqui, ó, antes de mais nada, que essa função ela já cortava o menos 2 e ela era bem inclinada, ó. Então ela corta o menos 2, ó, e ela é bem inclinada. Essa inclinação você faz substituindo os pontos, tá bom? Agora, por exemplo, o gráfico menos 2x mais 3. Ó, substitui dois pontos. Os pontos 0 deu 3 e o ponto 3 deu menos 3. Quando eu fizer agora a construção do gráfico, dê uma olhada. O gráfico ele vai ser o seguinte, ó. Dois pontos agora, ele vai ser negativo, passando pelo 3. O coeficiente angular é negativo porque ele era negativo lá atrás. Tudo bem? Beleza? E aí, gente, ó, uma função agora que eu quero definir a partir de dois pontos. Olha a pergunta agora. Agora eu quero definir a função usando dois pontos. Bom, mas se você sabe que é uma reta, a função vai ser da forma ax mais b. Olha que legal. Então, o que você vai fazer? Quando x for menos 1, y é 3. Aí eu substituí, ó. Quando x for menos 1, y é 3. Quando eu fiz essa conta, eu cheguei numa equação menos a mais b igual a 3, numa equação linear. E quando eu substituir agora o 2 por 2? Quando x for 2 e y for 2, vai ficar 2 igual a vezes 2 mais b, que vai gerar a função com uma equação que é 2a mais b igual a 2. Então eu gerei a equação menos a mais b igual a 3 e 2a mais b igual a 2. Gente, com essas duas equações, eu consigo montar um sisteminha, ó. Ops! Eu consigo montar um sisteminha. E com esse sisteminha, eu sou capaz de achar o valor de a e b. Entenderam? Achando o valor de a e b, eu consigo fazer o valor de b e de a, um em função do outro. Olha que legal. E aí você vai ter o a igual a menos 1/3 e o b igual a 8/3. Então, olha que legal. A função vai ser y igual a menos x mais 8 sobre 3. Ou menos 1/3 de x mais 8/3. É só você usar o a e o b. E cuidado, nem sempre a equação fica tão bonitinha, tudo bem? O importante é você entender que a equação ela vai ter uma fórmula se você olhar para o sistema e saber montar. Tudo bem, gente? Beleza? Então, ó, agora o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês estudem bastante, né? Dá uma assistida de novo nesse vídeo se tiver alguma dúvida, pra gente fazer a resolução ao vivo, combinado? Então, bons estudos aí e até mais. Tchau, tchau, gente. Valeu!